Fala pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Cajazeira da Cogni Group. Estou aqui novamente para apresentar algumas funcionalidades, novas funcionalidades que nós estamos lançando neste mês de fevereiro da nossa plataforma de compliance. Então confira conosco aqui a apresentação de alguns módulos e algumas funcionalidades que serão de extrema valia para os projetos de vocês em governança, compliance e principalmente na gestão de risco de toda a estrutura empresarial. Legal? Conte sempre conosco. Vamos lá. Bom, inicialmente eu só gostaria de... vamos tirar aqui. Gostaria só de contextualizar quais são esses módulos que nós vamos apresentar hoje. Então, nós temos hoje algumas funcionalidades de mapeamento de processos e dados, canal de atendimento, canal de denúncias, gestão de riscos, gestão de contratos e fornecedores e gestão de diligências. São atividades extremamente complexas e que só com automação você poderá ter a escala e segurança necessária para que seu projeto corra muito bem e com certeza num tempo hábil para o sucesso desse projeto. Legal? Eu vou acessar agora a plataforma. Você vai gostar muito dessas funcionalidades. Então aqui eu estou com o ambiente administrativo, ok? Na verdade, com algumas informações e dados fakes, então para nossa segurança e segurança de todos os nossos clientes, todas essas informações são genéricas. A interface da plataforma, como muitos já conhecem, é extremamente simples, temos diversos tipos de módulo, mas o compliance é um módulo especificamente que compõe diversas telas, diversas funcionalidades, que respeitam uma metodologia de implementação orientada pelas nossas consultorias. Então, nós, de forma simples e objetiva, estamos refletindo todas as nossas metodologias de trabalho dentro de uma plataforma sistêmica, né, e tecnologicamente avançada, com toda a segurança de informação disponível no mercado, com tecnologia de ponta. E, nesse primeiro momento, eu quero te apresentar essa parte como nós comentamos. Então, um grande diferencial da nossa plataforma é exatamente essa gestão de tickets, ou seja, de ocorrências, que são a base do canal de atendimento aos clientes, canal de atendimento ao titular de dados pessoais, canais de ouvidoria. Então, na verdade, tudo se resume numa mesma estrutura, numa mesma espinha dorsal de gestão de fluxos. Podemos também incluir o canal de denúncia, né? Então, conforme as legislações específicas, hoje nós temos um canal específico direcionado para as demandas de denúncia. Então, no primeiro momento, fale conosco, ouvidoria, canal de denúncia, canal de atendimento dos titulares de dados vinculados à LGPD, e todos eles funcionam da mesma forma, tá? Aqui é uma visão padrão, mas eu vou abrir aqui um ticket ou uma ocorrência já que foi criada para o canal de atendimento, tá? Então, basicamente, vocês vão perceber que nós temos os principais itens que são solicitados para os registros de ocorrências, sejam fale conosco, ouvidoria, denúncia, que são número do ticket, ou seja, número de protocolo, status, ou seja, em andamento, atrasada, reabertura, e nova. Nova é um status específico daqueles formulários que funcionam no site das empresas. Então, se você tem lá no site da sua empresa, aba Fale Conosco, atendimento, canal de ouvidoria, canal de denúncias, nós temos lá um script, um código que é colocado no HTML, na página do site da empresa, e esse código vai gerar automaticamente a abertura a partir de um cadastro de nome, e-mail, telefone, descrição daquela demanda, e cai automaticamente no nosso sistema com o status novo. Então, os atendentes, os usuários que fazem as tratativas dessas ocorrências já possuem isso de uma forma automatizada e de uma maneira muito simples. Isso já é utilizado por diversas empresas, e a nossa plataforma já tem um script de um portal para que seja recebido
no sistema de forma automática. Então, basicamente, ele pode atribuir ou não um proprietário, tá? Se não tiver um proprietário, ele vem como selecione um proprietário, ou se, pelo código, nós determinarmos, ele já cai com um usuário, um advogado, um pessoal de compliance, um DPO, encarregado de proteção de dados, seja quem for a pessoa que vai atender todo e qualquer tipo de demanda, ok? O registro automático da data da abertura, com data e hora, previsão da resolução. Então, a partir de alguma configuração prévia, baseada em categoria e tipo, daquele tipo de ocorrência, nós já conseguimos pré-definir já a previsão de resolução. Como que funciona isso, Ricardo? Lá no tipo da ocorrência, nós cadastramos o SLA, ou seja, o tempo de resolução daquela ocorrência, né? Seja ela de fale conosco, ouvidoria ou denúncia. Dentro dessas questões, nós parametrizamos se é em dias úteis ou dias corridos, horas úteis ou horas corridas. Então, basicamente, toda essa configuração, ela vai estar lá na frente, eu vou mostrar para vocês, já vai estar definida no cadastro de cada tipo e o sistema automaticamente já calcula o tempo de resolução, ok? Basicamente, se vier pelo site, ele já vai vir preenchido essa informação. Se não, o próprio atendente ele pode fazer o input, ou seja, a inserção manual dessa ocorrência, seja por WhatsApp, seja por telefone, por e-mail. Se vier por e-mail, nós conseguimos já trazer o nome, e-mail e o texto como origem dessa ocorrência, então já vem pré-configurado. E aqui é a qualificação do próprio cliente. Aí nós falamos de clientes internos, clientes externos, independente, tá? Depende muito da estratégia, da necessidade do cliente, da demanda. Então, nós temos aí centrais de atendimento especificamente para colaboradores, centrais de atendimento especificamente para fornecedores, e isso é muito dinâmico. Então, nossa plataforma, posso, com riqueza de detalhes, falar que é uma das melhores do mercado nesse sentido, excelente custo-benefício, e com certeza tudo isso já vem pronto no pacote padrão da nossa plataforma. Tá? As qualificações, né? Então, nós temos aqui qualificação por categoria, tá? Essas categorias são parametrizáveis, nós que lançamos. Inicialmente vem já com algumas informações, mas nós podemos alterar a qualquer momento. Então, se é da categoria de cobrança, denúncia, elogio, fale conosco, financeiro, garantia, informações, jurídico, ouvidoria, especificamente de privacidade e proteção de dados por causa da LGPD, se é uma reclamação, se é direcionado ao saque, sugestão, se é suporte técnico. Então, nós temos uma categoria que é a mãe das ocorrências, ou seja, e depois dessa mãe nós temos os filhos, que são os decorrentes de cada item desse. Então, por exemplo, vamos pegar privacidade e proteção de dados, LGPD. Tudo que estiver dentro de privacidade e proteção de dados vai aparecer no tipo, ou seja, estou querendo falar sobre contratos e termos, estou querendo falar sobre demanda de titular, exclusão de dados, incidente, informação, não conformidade, plano de ação. Então, vai depender muito qual que é a demanda desse titular de proteção de dados. Eu quero saber como são tratados meus dados dentro da sua empresa. Então, basicamente, tudo isso aqui já é o canal de titular, a qual a Lei Geral de Proteção de Dados já menciona em seus artigos. Tá? Então, basicamente, eu quero falar sobre exclusão dos meus dados. Basicamente, tem o nome, o canal. Isso aqui também é parametrizável, e-mail, telefone, WhatsApp, portal. Cada cliente tem a sua demanda específica. Tá? Então, vou colocar telefone. Esse aqui se nós trabalhamos com multi-empresas, multimarcas. Então, basicamente, nós temos a possibilidade de, eu vou falar com a empresa Cogni Academy, vou falar com a empresa Cogni CRM, ou então com a empresa Cogni Data Privacy. Ou seja, pode ser marcas, podem ser produtos, e aí unidades de negócio, e aí depende muito. Então, o software ele já vem com essa flexibilidade e tudo está conectado a uma boa implementação decorrente de um excelente planejamento, tá bom? E a voz do cliente. O que é a voz do cliente? É exatamente o que ele vem solicitando. Isso pode estar no corpo de e-mail, pode ser no site, pode ser o que você coletou via telefone, via WhatsApp. Você simplesmente lança aqui para um histórico e que seja compartilhado com qualquer outro
usuário ou colaborador, ou fornecedor, encarregado, ouvidor, que tenha acesso também a esse tipo de abertura, tá? As orientações e procedimentos, esses dois campos, eles estão ligados ao tipo de ocorrência. Por quê? Dependendo daquele tipo, você pode colocar para o usuário que está abrindo um chamado, uma orientação padrão e um procedimento específico. Isso ocorre muito para os clientes que possuem vários tipos de ocorrências. Então, assim, são inúmeras e cada ocorrência tem um procedimento, uma orientação específica, um detalhe, um link, um direcionamento, e tudo isso é feito de forma automática a partir de uma parametrização inicial do projeto, tá? O sistema tem um formato muito bacana de postagens, então é possível que você venha postar notas aqui. Então, testes do dia 06, 2, 2024, um exemplo, simplesmente o teste. Vou postar essa nota, e aí ele vem aqui, testes do dia 6. Então, basicamente, vai ficar aqui o nome da pessoa, que aqui eu estou cadastrado como Project Manager, tá? Mas pode aparecer o meu nome, 2 semanas atrás, e aqui nós temos a possibilidade de exibição de horas, de hora e dia dessa postagem. Então, é como se fosse todos os comentários especificamente desta ocorrência. Esse é o formato mais simples, mas nós temos um formato ainda muito mais complexo e amplo, ou seja, onde eu posso abrir uma ocorrência e abrir diretamente para uma outra área, que essa área vai não ser a proprietária desta ocorrência, mas vai ser uma área resolvedora dessa questão, principalmente se for um incidente, ou seja, abri uma ocorrência e direcionei essa demanda para o departamento de TI avaliar, ou um departamento de auditoria, ou uma consultoria terceira que faça esse tipo de avaliação. Aí nós podemos abrir um item chamado criar follow-up. Criar follow-up é uma mini ocorrência, um mini ticket, onde você tem uma segunda atividade gerada para uma outra pessoa, uma outra equipe. E isso faz uma grande diferença quando você tem uma central de 20 pessoas que recebem e abrem, ou se recebem não, que abrem essas ocorrências e direcionam para 20, 30 departamentos distintos, ou equipe interna, equipe externa. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado. E o legal é que tudo isso fica direcionado a esse ticket e fica exatamente aqui, ó. Ticket e follow-up são coisas distintas, mas um está amarrado ao outro. Então, com o botão direito, abrir uma nova aba, e aí nós temos aqui, sem prejudicar a visualização daquela ocorrência, nós temos aqui, ó, todos os tickets abertos que estão vinculados com esses follow-up, que dependem de uma resposta de outros departamentos. Então, isso é uma ferramenta extremamente complexa, mas também pode ser muito simples, de forma objetiva, depende muito. Então, é muito difícil hoje falar que a nossa plataforma não atende qualquer tipo de demanda de canais de atendimento de Fale Conosco, denúncia, ouvidoria e canal do titular do titular de dados pessoais, tá bom? Então, voltando aqui aos tickets, já vou praticamente finalizando essa tela. A partir dessa qualificação, temos aqui as atualizações, e aí nós temos exatamente, vamos salvar esse ticket 335, que vai ficar aqui na lista de diversas outras ocorrências. Tudo isso aqui são ocorrências de teste, que nós vamos fazendo demonstração, testes em cima de tudo isso, e essa funcionalidade é muito bacana, porque você pode exportar, que aqui no caso não está habilitado, mas você pode exportar tudo isso para CSV e trabalhar como relatório, ou jogar no Excel e fazer qualquer tipo de comparativos, mas nós temos também os relatórios de dashboard específicos desse módulo. Então, basicamente, como que funciona o software? Tem esse campo aqui, que você pode fazer buscas a partir de número do ticket, status, por nome de cliente, tipo. Então, esses são alguns campos. E aí você clica aqui e faz um filtro, tá? Ou também você pode fazer algum tipo de pesquisa diretamente na coluna, como no filtrar do Excel. Então, por exemplo, eu quero procurar um cliente X. Ele abre aqui um combo de busca
onde você coloca aqui, Ricardo, vamos ver se tem algum, tem o Ricardo Castro Cajazeiro. Então nós temos uma ocorrência aberta para ele. Isso aqui é sensacional, que economiza muito tempo de quem utiliza o software. Categorias, eu quero filtrar, eu quero saber só de quem as denúncias que foram abertas. Então eu fecho aqui e tiro o filtro. E em cima dessas ações, nós podemos até escolhermos o tipo de visualização. Então nós temos à direita as colunas que estão visíveis e ainda mais as colunas que podem ser inseridas para visualizar. Então nós não deixamos todas por causa de uma poluição visual e que fica ruim. Mas aí você consegue personalizar. Coloquei esse campo, levei lá para cima, apliquei, maravilha, apareceu aqui, canal. Quais canais eu quero escolher, qual canal que eu quero escolher para isso? Eu quero o WhatsApp. Então eu tenho todas as ocorrências abertas por WhatsApp. Vocês viram como é prático essa parte de atendimento ao cliente, ao titular de dados. Isso é muito bacana, principalmente para as consultorias e os profissionais de privacidade e proteção de dados, onde você pode oferecer de uma maneira simples e objetiva esse serviço como encarregado de proteção de dados como serviço, onde você pode ser o DPO, o encarregado de muitas empresas, simplesmente fazendo esse tipo de registro e direcionando as demandas para o seu cliente. Essas empresas de pequeno e médio porte têm uma grande demanda nesse sentido. Também serve para o canal de denúncia, para o escritório de advocacia, consultorias específicas nesse sentido, consultorias de auditorias. É muito bacana também para empresas que fazem a terceirização da ouvidoria, que usam exatamente isso, não só para um cliente, mas para vários. Você consegue, naquela aba de empresas, separar quais as ocorrências de cada empresa. Então, isso se torna uma ferramenta, um potencial extremamente valioso para o seu produto, o seu serviço e também para a sua empresa, ok? Então, esse aqui é o nosso área de atendimento. Essa parte aqui, dentro do contexto, principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma fase da parte do planejamento, do plano de ação, onde nós criamos o canal de titular de dados, o canal de atendimento desses titulares. Mas, antes disso, nós temos um processo muito importante para todo e qualquer projeto de governança e compliance, que é o mapeamento de processos. Isso é encarado como um projeto. E aqui, nós vamos... Deixa eu só... a LGPD, né, especificamente, mas ele serve para nós aproveitarmos, não só mapear com o intuito da Lei Geral de Proteção de Dados, e aproveitamos também para mapear os processos em geral da empresa, porque a grande maioria, posso dizer aí, dos projetos, muitas empresas não possuem seus processos mapeados, e pior ainda, os que têm alguns processos mapeados, muitos, na sua maioria, nem estão atualizados. Justamente porque nós precisamos ter um processo, um planejamento para isso, fazermos o mapeamento corretamente e tratarmos de uma forma contínua toda essa atualização. E tem que colocar esse mindset exatamente na cabeça de todos os colaboradores, fornecedores, que qualquer tipo de atualização, melhoria, deve ser feito nesses processos. Então, basicamente, depois que você mapeia, você tem uma relação muito parecida, vocês podem perceber que é muito parecido com toda essa estrutura
dos tickets, tá? Mas vamos abrir aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui os campos. Número do processo, muito parecido com um protocolo, um ID. Então, nós chamamos o número do processo. Quando você cadastra, já ganha um número. Facilmente, você pode utilizar esse número, o nome do processo e número, para referenciar dentro de uma documentação, um relatório de impacto, um relatório de conformidade, uma gestão contratual, gestão de fornecedor, tudo isso serve como referência. Basicamente, o que a BNT utiliza para relacionar documentos e criar relatórios. Então, ISO e várias outras boas práticas aplicadas ao mercado. Tá? Os status também de processo nós temos em andamento, concluído e revisão, ou seja, todos eles são abertos em andamento. Depois, tratados podem ser concluídos e aquele processo que já estava concluído, caso tenha algum tipo de mudança, reestruturação, mapeamento, alguma coisa feita novamente, você muda para um status de revisão, onde você ou outra área pode revisar. Qual que é o grande diferencial desse nosso mapeamento de processo? Principalmente quando nós estamos na fase de gerenciar as equipes que vão fazer, porque imagina, se você for fazer um mapeamento sozinho de uma empresa inteira, toma muito tempo. Então, por isso, eu principalmente que uso muito esse recurso de mapeamento de processo, eu procurei economizar o meu tempo e trazendo muito mais efetividade aos projetos. Ou seja, nós criamos perfis usuários, né? Imagina que nós temos 10 departamentos: comercial, marketing, RH, financeiro, administrativo, suporte, produção, técnica. Então, assim, imagine que todos esses departamentos eles possuem um responsável pelo preenchimento desses processos, pelo mapeamento de toda essa estrutura para os nossos processos de negócio, onde nós passamos usuário e senha para cada uma dessas pessoas, elas terão acesso, preencherão, porque ninguém melhor do que elas para preencherem e colocar essas informações do processo de negócio, e elas vão preencher exatamente essa tela para mim, um exemplo, que sou o gestor do projeto, de adequações LGPD, ouvidoria, denúncia, fale conosco. Então, dependendo, todas essas pessoas, geralmente de 5 a 10 profissionais, gestores ou responsáveis de área, que vão fazer esse preenchimento. Depois de todo mundo preencher, basicamente eu entro aqui no sistema e tenho todo o histórico de todas as pessoas que preencheram. Então, conta é exatamente a empresa que eu estou, um exemplo, prestando o serviço de adequações de LGPD, né? Ou você como prestador, ou você que é da empresa que contratou o software. Então, você vai ter conta, é a empresa, pessoa jurídica. Contato é o nome da pessoa da área. E aí você coloca aqui, aqui o campo não está aparecendo, que é o responsável da área. Deixa eu ver aqui se aparece. Responsável. Até aqui, peraí. Deixa eu colocar para cima para ficar mais fácil. Vocês viram como depende muito da personalização para cada um. Aqui, legal. Então, basicamente, eu tenho um responsável, o Abel Rocha, é do departamento comercial. Ademir, aqui eu posso, aqui foi preenchido erroneamente, mas, por exemplo, se eu quiser aqui o Rodrigo, eu venho aqui o Rodrigo, eu tinha... Vamos lá, pronto. Facilmente, eu tenho aqui já algumas tabulações. E aí eu tenho exatamente todos os processos de cada departamento. Uma maneira muito simples. Então, imaginem vocês que exatamente, se vocês estiverem trabalhando principalmente com 2, 3 projetos simultaneamente, trabalhar com tantos mapeamentos. Em média, as empresas têm aí em torno de 50 a 80 processos. Se multiplicar isso por 3, 240, vamos dizer assim. Então, gerenciar tudo isso no Excel fica muito ruim. Então, basicamente, é uma funcionalidade que não é tão visual nesse primeiro momento, mas é isso que o software tem de diferencial. Você tem usuários, você compartilha e cada um vê só o seu. Então,
o usuário ele está vinculado à empresa, à conta X, e ele só vai ver os departamentos e as pessoas que fazem parte da corporação dele. Basicamente, isso já traz uma grande segurança e uma possibilidade de escalonamento deste projeto. Então, percebo que isso é extremamente funcional, tá? Fácil, muito melhor que Excel, com cara de Excel, né? Bom, a estrutura do projeto, do processo, se ele é interno ou externo, e aqui notem que todas essas perguntas, elas estão muito direcionadas à nossa metodologia de trabalho, nossa metodologia de implementação de adequações. Então, para nós faz sentido saber se aquele processo ele é interno ou externo, porque se ele é interno, ele tem um tipo de risco, se ele é externo, ele tem um duplo perfil de risco, porque além das tratativas internas, eu tenho também o externo, porque não existe um processo externo que não se origine de interno. Então, essa é uma percepção de gestão, por isso que é bom que vocês conheçam gestão de processos. Então, gestão de processos, nós temos alguns princípios que a ferramenta já traz isso de forma muito objetiva para vocês. Se o processo é interno ou externo, se ele é automatizado, sim ou não. Então, nós precisamos saber se ele é automatizado, se não é, ou seja, se ele estiver dentro da cadeia, qualquer tipo de automação, sim. Se ele não tiver nada, é totalmente manual, ficha, colocamos aqui. Não tem plataforma, nada digital. Fonte de dados. Se as fontes dos dados que são inseridas nesse sistema sejam informações, são dados pessoais ou dados corporativos, é muito importante nós termos essa distinção e registrarmos isso. Se os dados são online, se os dados são offline ou são híbridos. O que são dados híbridos? São exatamente os dados que vêm para uma ficha que depois um atendente vai lá e lança no sistema. Tem muito processo ainda, que depende de uma documentação física. Então, se os dados estão sendo anonimizados, sim ou não. Acesso ao ambiente de clientes ou só interno, ou seja, para aquelas empresas que possuem B2B, e aí você tem que ter algum tipo de acesso. Por exemplo, na nossa empresa de tecnologia, nós temos acessos limitados ao banco de dados dos nossos clientes. Então, imagine eu entrar no banco de dados de um cliente nosso que tem lá 1 milhão de CPFs, ou seja, de titulares de dados. Então, basicamente, preciso saber se esse tipo de processo ele é de clientes, e aí a gestão de risco é extremamente já elevada e precisa ser reavaliado uma série de questões nesse sentido desse processo. Quantidade de registros ativos, se eles têm até 100 mil, de 100 mil a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões e acima de 10 milhões de titulares de dados. Então, basicamente, não estamos avaliando aqui a questão de bytes, né? Na verdade, isso hoje eu acho que pouco importa. Na verdade, principalmente para a Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos saber exatamente quantos registros ativos, ou seja, nós temos na plataforma, tá? Registros ativos nós tratamos de uma outra forma, mas aqui nós precisamos saber de pessoas, de CPFs, que são os titulares de dados cadastrados na nossa plataforma. Isso dá uma ideia do tamanho do negócio. Legal? O tratamento, se é coleta, se é só processamento, se é compartilhamento, se é eliminação apenas ou é total. Então, geralmente, a maioria é total. Tá? Se há internacionalização de dados, sim ou não. Aí nós vamos, depois do mapeamento, para um outro caminho. E quais são os benefícios ao titular? Então, nós precisamos saber quais são os benefícios direcionados ao titular. Então, precisamos saber exatamente se tem algum tipo de benefício ou não. Tá? Período de armazenamento, ou seja, quanto tempo nós precisamos guardar esses dados, 3 meses, 6 meses, 1 ano, indeterminado, e uma justificativa. A jornada do processo, falando sobre os departamentos específicos. A partir disso, se gera um score e a descrição detalhada se esse processo ele navega por diversos departamentos ou não. Aqui nós já temos um data map, onde nós fazemos o mapeamento de dados. Então, aqui é um exemplo que nós já inserimos, mas vejam como é muito bacana. Nós já temos as classes cadastradas de todos os possíveis dados, e se não tiver, é só parametrizar no sistema. Adicionar linha, selecione uma opção.
Então, nome, e-mail, RG, CPF, CNH, passaporte genérico, nascimento, endereço residencial, dados bancários, histórico financeiro, consumo, história lazer, cookies, IP. Então, basicamente, aqui nós fazemos um data map e isso vai ficar atrelado àquele processo. Então, notem, aqui é data mapping, que não tem nada a ver com... não tem nada a ver, não. São coisas distintas. Tem tudo a ver, mas nós temos o mapeamento de processo, depois nós temos o mapeamento de dados. E o mapeamento de dados está vinculado ao mapeamento de processo. Isso faz total diferença na agilidade de qualificação de todo esse projeto de privacidade e proteção de dados e também para outras frentes também. Da mesma forma, dados sensíveis, como eles são cadastrados, então nós temos aqui todas as opções que são direcionadas lá na Lei Geral de Proteção, que mencionam o que são dados sensíveis, tá? Basicamente, a religião já tem aqui, então deixa eu excluir, salvar. E se dentro da base possui ou não dados de menores, só preciso saber se é. Se sim, ele vai interpretar todos os dados aqui também para menores, e aí já eleva essas questões. Nós temos por trás disso outras funcionalidades que atribuem automaticamente e estatisticamente alguns percentuais de risco, mas basicamente o que é fácil, isso é um outro pacote, mas hoje o que é fácil de se trabalhar você pode definir nesse processo qual que é a probabilidade, dentro do FEMEA que nós utilizamos de risco, a probabilidade de acontecer algum tipo de problema e o impacto disso. Probabilidade, quantidade e aqui qualidade, em termos dessa questão. Então, se é muito alto, alto, moderado, baixo, desprezível, e o impacto, se é muito alto, alto, moderado, baixo ou desprezível. A probabilidade está direcionada a quantas vezes há um tratamento nesse dado. Então, dentro de um histórico, isso é muito difícil as empresas definirem, mas nós também damos uma ajuda nesse sentido de estruturação de percentuais de risco para cada processo. Então, aqui eu estou definindo muito alto, moderado, o impacto, e aí se eu salvar aqui, eu tenho o cálculo automaticamente feito no nosso mapeamento. Percentual de risco 55,56, de um total de 100%. É um risco alto? Sim, de médio para alto, ok? Gestão de priorização é exatamente, ocorrendo nesse processo, nós temos de definir qual que é o tempo de resposta e o impacto para todo o ecossistema da empresa, porque dentro desse processo, vejo aqui, criar ticket, você vai criar uma ocorrência automaticamente vinculada a este processo, se ocorrer algum tipo de incidente, tá? Ou não só incidente, mas qualquer demanda que decorra desse mapeamento, se você pedir uma readequação, se você precisar de documentos, compra de ativos especificamente para aquele projeto, você pode abrir uma ocorrência que aí vai ter a sua categoria e tipo específico lá. Então, basicamente, aqui, vamos descer, gestão de priorização. Nós utilizamos a ferramenta GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, se ele é extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave. A urgência, se a ação é imediata, é urgente, o mais rápido possível. Então, percebam que tudo isso depende de um formato de planejamento dentro dos processos, né? Então, é um trabalho a 4 mãos, especificamente dentro de cada área. Se nós estamos falando de RH, se nós estamos falando da área de suporte técnico, se nós estamos falando da área de produção, da área comercial, então isso tem que ser definido muito com a área, tá? E a tendência se piora em curto prazo, tá? E da mesma forma, se você salvar ali, nós temos um cálculo automático. GUT Score. Então, como o cálculo é feito 5 vezes 5 vezes 5, por quê? Pouco grave, sem gravidade, né? Sem gravidade ele vale 1 e extremamente grave vale 5. Então, de 1 a 5, você tem uma pontuação. Então, se muito grave tiver aqui, vezes também de 1 a 5, e de 1 a 5 nós temos um score que varia entre 5 ou de 0, ou não for definido, então de 5 a 125. E aí você consegue, numa massa, numa curva ABC de processos aí, nós conseguimos colocar os que são altamente críticos a
médio B e C, que não tem uma criticidade para que se tratem num curto prazo, né? Tá? O percentual de adequação é com relação à gestão de pessoas, se está adequado, alto, médio, baixo ou totalmente inadequado. Processos, como que estão os processos no geral dessa área, não especificamente desse processo, até porque esse processo pode depender de outros processos, e aí é interessante que você mapeie quais são os processos primários e secundários, tá? Para que tenha essa visão. E também com relação às tecnologias, né? Então, se esse processo decorrente da parte de tecnologia, ele está tecnologicamente mais adequado, ou então ele está médio, porque está em fase de adequação. E a gestão, basicamente, nós falamos da capacidade gerencial da própria área, exatamente de avaliar tudo isso. Então, basicamente, um percentual de adequação, o gestor do projeto, no meu caso, por exemplo, é onde eu faço algumas avaliações e dentro do meu mapeamento eu tiro a minha percepção e no decorrer do projeto nós vamos alinhando isso para entregar no relatório de impacto de proteção de dados, no relatório de conformidade de ouvidoria, no relatório de conformidade de denúncia. Então, tudo isso está direcionado para vários tipos de documentos e relatórios que nós precisamos criar. Então, basicamente, aqui nós temos todos os insumos necessários. E também, aqui, nós podemos relacionar quais as pessoas que estão diretamente vinculadas a esse processo, que são pessoas importantes que sempre que nós tivermos que fazer qualquer tipo de readequação, nós precisamos chamar ou que participaram desse mapeamento de processo. Então, nós podemos lançar aqui as pessoas que participaram. Então, basicamente, vocês veem que não é nada tão complexo, mas é muito abrangente, tá? Então, basicamente, aqui nós temos todo e qualquer mapeamento de processo necessário, tá? Legal. Agora nós vamos para uma parte aqui, para fechar essa nossa apresentação. Os contratos, dentro de um processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, da questão de ouvidoria, gestão de fornecedores, tudo se inicia com uma gestão de contratos. Nós podemos fazer gestão de contratos de clientes, de fornecedores, de colaboradores, pessoa jurídica. Então, todos os contratos são feitos dessa forma. Aqui nós temos um modelo, tá? Então, o contrato, basicamente, que é uma das fases tão importantes da adequação de LGPD, onde você vai cadastrar todos os contratos que deverão sofrer algum tipo de controle ou precisarão ser registrados. Então, ele ganha um número no sistema. O contrato você vincula ao contratante e contratada. Então, se não tiver, você vai cadastrar no sistema lá, conta, contato, todas essas pessoas. É muito simples aqui cadastrar, tá? E aí você vem aqui na aba clientes, contatos, abrir. Então isso aqui antes, tá? Aí você vem, cadastra de uma forma muito simples. Não precisa usar todos os campos, mas está tudo muito bem definido. E aí você cadastra e ele vai aparecer ali de uma maneira muito rápida, tá? Então, o que nós temos aqui, basicamente, status do contrato, avaliação, formalização, concluído, suspenso, cancelado. Que tipo de contrato? Então, isso aqui vocês são contratos de equipamento, contrato modelo, terapeutas, pessoa jurídica, contratos de serviço de terapia. Aqui são algumas demonstrações que nós fazemos para alguns clientes, então são alguns clientes aí que nós colocamos de maneira bem genérica, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui, equipamentos e fornecedor, tá? A vigência e o fim, depois dessas informações nós podemos controlar também prazos, né? Então, nós temos muitos clientes que utilizam para avaliar o tempo antes de chegar na vigência. Então, tem lá alguns alertas que o contrato está para expirar em 2, 3 meses. E você recebe um alerta em cima disso. A questão dos valores e total, eles pegam exatamente dos itens do contrato. Detalhes, na verdade, nós colocamos aqui o objeto do contrato, ou qualquer outro tipo de informações que forem pertinentes. Renovação automática, quais são os índices, se o vencimento é automático, dia de faturamento e forma de pagamento, tá? São informações padrões. Os itens são os produtos ou serviços vinculados a esse contrato, tá? Se é produto, se é serviço, aí é só classificar aqui.
Aí é exatamente aqui, ó, R$100, quantidade de horas, ele multiplica, nós temos o valor total. Se é um produto, logicamente é o valor do produto específico. Informações responsáveis, se tem uma pessoa especificamente vinculado a esse tipo de serviço, se ele tem algum registro técnico, se ele é um contrato em dias, horas, se é período semanal, diário, anual. Então, isso, se a cobrança é recorrente, se está ativo ou não ativo, tá? Então, isso é muito bacana. O item específico. Laudos técnicos de toda a natureza, tá? Aqui eu lancei um específico, mas nós podemos lançar um laudo técnico de algum equipamento. Então, nós precisamos saber o nome daquele documento, dá para anexar também no sistema. Se for laudo médico, laudo de equipamento, laudo técnico de máquinas, tem N tipos de laudos, né? Todo e qualquer documento técnico específico, tá? E também aquele contrato para nós, principalmente na LGPD, nós fazemos as diligências, né? Para saber se aquele fornecedor ele está apto ou não a continuar prestando o tipo de serviço, tá? O que acontece? Você vai criar aqui as diligências. Nós temos na nossa metodologia um formulário que nós geralmente já colocamos pronto aqui. São 50 perguntas da nossa diligência que nós fazemos a um cliente especificamente do programa de privacidade e proteção de dados. Então, ele já vem todo preenchido, basicamente, se está aqui ativo, todo mundo vai instalar não, se nós temos 50 perguntas, como exatamente essa pergunta. Então, nós temos as categorias, governança, gestão de dados, gestão titular, terceiro, dissidente, segurança da informação, tudo isso aqui é parametrizado. Então, a gente pode colocar qualquer outro tipo de categoria. Dentro dessa categoria, nós cadastramos as perguntas. Então, aqui está falando, possui canal de atendimento ao titular de dados pessoais? Sim, não. E aí você faz uma explanação em expansão do Contact Center. Quem é o responsável? Ricardo fez essa diligência. Quem respondeu? A pessoa aqui e a data da conclusão. Está ativo? Ok. Isso eu posso preencher. Mas também nós podemos enviar esse acesso, pode ser por um e-mail que vai gerar um link e a pessoa vai preencher, ou nós damos um usuário simplesmente só de preenchimento que a pessoa vai receber visualmente só esse tipo de contrato, que é o contrato dele, ou seja, é o contato, então contratado. A empresa aqui vai estar o nome dessa sua empresa, e essa empresa vai ter esse usuário e senha, que já está cadastrado no sistema. Então, tendo o usuário e senha desse acesso desse usuário, ele vai conseguir visualizar essa tela. Nós podemos bloquear para que não mexa em nenhuma informação e só mexa na aba diligência. Ou, se preferir, nem visualize o restante do contrato, tá? Mas ele vai entrar aqui e vai preencher. Ele vai ver essa uma relação. Imagine aqui na diligência vão ter 50 perguntas que ele vai ter que responder e evidenciar e até anexar. Nesse caso, nós podemos habilitar um comando aqui de anexar documento. Então, qualquer coisa que nós perguntarmos e precisarmos de evidências físicas ou documentais, nós precisamos colocar aqui uma funcionalidade anexo que ele vai ficar visualizando, tá bom? Voltando aqui, e os anexos em geral do contrato digitalizado ou não, ele pode anexar. Então, nós podemos até criar uma rotina que quais são os documentos que ele possui para anexar. Então, você pode vir aqui, anexar arquivo, não vou anexar, que não vai abrir a minha parte aqui. Mas, por exemplo, você vai cadastrando, nós cadastramos aqui todos os documentos sem o anexo, e aí a pessoa abre e anexa os seus documentos. Contrato, RG, CPF, documentos da empresa, laudo, carteira de motorista, ou seja, todo e qualquer documento que vocês precisem. Até para fazer um checklist de documentos para aquele contrato. Foram algumas demandas de uns clientes nossos que solicitaram para que você introduzisse manualmente esse contrato, mas disponibilizasse para o fornecedor
alimentar e o contrato só vai ficar ativo após o seu checklist, e aí você pode ativar sim ou não, ok? Você pode, tanto que vocês veem que é um botão que sim ou não. E é legal nesse sentido que, por exemplo, imaginem no controle de uma fábrica, se aquele prestador de serviços não tiver regular com todos os documentos e você tiver com o status não, nós podemos integrar a cancela de entrada da fábrica ao cadastro do nosso sistema. Então, a cancela vai verificar o contato X está ativo ou inativo. E se tiver não, ele está com o status inativo e não é liberada a entrada. Então, poxa, não estou conseguindo entrar na fábrica. Então, procure o gestor do seu contrato. Ele vai lá, vai entrar no nosso sistema, vai ver, mas está faltando tal documento. Então, isso é uma funcionalidade sensacional e via API conectado com todo e qualquer sistema. Eu preciso pegar essa diligência aqui, enquanto você não colocar todas, enquanto eu tiver aqui 50, se eu tiver não, ele não está autorizado a prestar serviço porque ele não cumpriu com o checklist da privacidade, do programa de compliance da empresa. Então, tudo está conectado a tudo. Bom, pessoal, são algumas funcionalidades novas que foram ampliadas. O grande diferencial é possibilitar que você compartilhe essas funcionalidades com outros usuários, outras empresas, dentro de uma segurança, de uma visão transparente, de uma visão complexa, logicamente, mas segura. Então, garantindo a segurança de informação, o segredo de negócio e principalmente a privacidade e proteção de dados dos seus clientes, colaboradores, prestadores de serviço e todo o ecossistema da sua empresa e mercado. Muito bacana, muito obrigado. Contem sempre conosco e em breve traremos muito mais novidades do Cogni 360. Obrigado, sucesso a todos.